correria aqui, a gente tá sentindo agora gás lacrimogêneo. Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, atendendo a pedidos, nós vamos fazer a cobertura do que tá acontecendo na Venezuela, tá? Como vocês sabem, a mídia vem noticiando aí e eu bato sempre nessa tecla aqui e repito que a mídia, ela não mente, família. Ela, na verdade, ela manipula a notícia, o que é diferente de você mentir, de você inventar de fato tudo como se fosse uma coisa que não existisse. A notícia existe, mas a mídia manipula, ela não te diz como realmente é as coisas. Ela quer que você puxe para um lado e esse lado dela, apesar que a Globo, né, tem subido outro nível para prejudicar o governo atual, que ela é totalmente contra o governo Bolsonaro, e a Globo estão naquele verdadeiro arranca-rabos, né? Mas afirmou, abre aspas, caso haja qualquer agressão à soberania do país, iremos reagir baseados em preceitos constitucionais. Fecha aspas. Família, você vê aqui, né? Nós fazemos um trabalho sério, os caras querem classificar como teoria da conspiração, como fake news. Aí vem a nossa maior emissora, né? Que vive da concessão da Carta Magno, cedida pelo governo, que permite que eles tenham esse espaço, né? Para ter sua emissora. E aí os caras vêm numa situação delicada como é essa, né? Uma situação que qualquer coisa pode gerar, sim, um conflito, pode gerar várias vítimas, e o cara vai e solta uma fake news, nem confere as fontes, e um monte de jornal vai e publica isso logo de cara também. E aí eles vêm um pouco depois e dizem, não, aí foi um engano, era um perfil era um perfil fake que a gente viu. Quer dizer, família, aonde é que a gente vai parar com a mídia dessa? Mas vamos ver essa pagação de mico para vocês, alguns, né, que ainda defendem a mídia, são poucos, cada vez mais está escasso, raro esse povo, né, totalmente alienado, mas ainda tem, então confira para quem tem alguma dúvida. Mas o ministro esclareceu que a declaração não é de autoria dele e foi publicada num perfil falso. Por esse erro nós pedimos desculpas ao ministro e a você. Realmente, família, é rir para não chorar. A Rede Podre, ela realmente consegue se superar, né, no quesito de incompetência, de manipulação, de ser realmente uma emissora podre. Ela consegue, com uma notícia só, ela consegue prejudicar duas nações. Porque o que eu estou vendo aí, pelo que eu estou acompanhando as notícias, tanto a Venezuela como o governo brasileiro, nesse caso Bolsonaro, estão tendo cuidado para não entrar em conflito, para não piorar essa situação ainda mais, né? Estão tendo aquele maior cuidado. E aí vem a Rede Podre para ver se consegue, pelo seu despeito pelo governo, consegue apimentar as coisas. E como vocês sabem, eu não sou um bolsomínio, muito menos esquerdista, mas eu tenho o cuidado de saber e passar para vocês, e isso que eu sei, que nós precisamos ser cautelosos, tanto na crítica como no apoio. Nós não podemos apoiar 100%, porque aí o governo vai querer fazer o que quer, vai querer privatizar tudo, vai querer tirar todos os trabalhos, os direitos trabalhistas, direito da população, como já está fazendo aí com essa reforma da Previdência, né? Nós fizemos um vídeo detalhado aí, quem quiser ver, nós explicamos o porquê essa reforma, como o próprio Bolsonaro disse antes, é uma reforma criminosa. Mas enfim, tirar o Bolsonaro agora, que é o que a Globo queria, né, e a esquerda toda quer, o que eles querem fazer é uma ingovernabilidade para o governo Bolsonaro. Eles querem fazer isso, para que o governo não consiga governar sem antes ter que falar com o Mourão, ou simplesmente dar o braço a torcer a eles, negociar com eles. É o que eles querem fazer isso. Então é preciso muito cuidado quando a gente critica uma coisa ou outra, porque a gente acaba às vezes criando um monstro muito maior do que o monstro que já tem. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que ter esse cuidado. O Mourão, ele tá ali como uma cobra, só esperando a hora certa de dar o bote. Já deixou claramente, já deu várias declarações, deixando o governo com cara de palhaço. Porque o presidente diz uma coisa, os filhos do presidente dizem uma coisa, e ele vai e diz outra totalmente oposta. Ele vai e senta com quem o governo não quer que sente. Faz totalmente o oposto. E dá declarações, né, que realmente deixa o governo numa situação difícil, até de moral para o povo. Também já falamos aqui, não vou ficar repetindo. O assunto aqui agora é a Venezuela. A gente sabe que o Maduro, ele é um psicopata, é um maníaco. Nessas últimas eleições que teve na Venezuela, caso a galera não saiba, e já é a reeleição dele, né? Ele conseguiu, o governo Maduro conseguiu se reeleger. Mas, segundo a própria mídia de lá fala, houve fortes indícios de fraude, né? Mais ou menos o que o PT queria fazer aqui, né? Foi porque o povo protestou, o povo ficou realmente de olho nessas urnas, né? Nós fizemos vários vídeos aqui também, outros youtubers, outras páginas, muita gente falando sobre as fraudes, as pesquisas falsas,
e eles acho que tiveram um certo receio de fazer. Então, graças a Deus, né, nós não temos hoje um Haddad aí, um cara com mais de 40 processos governando o país, porque você vê que o governo Lula, por exemplo, era o maior apoiador desse governo aí que está matando o seu próprio povo de fome. Então imagina o que eles fariam com os outros, né, se pudessem. Fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e principalmente pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Então é uma coisa muito grave, família. Agora, uma outra coisa grave, antes da gente entrar nisso, eu quero deixar aqui, mostrar umas notícias para vocês que diz que há conflitos, né? Conflitos deixaram 25 mortos em área da Venezuela, perto do Brasil, diz prefeito. É um prefeito da Venezuela, como vocês podem estar vendo aí, no G1. E aquele dia, conflitos em localidades venezuelanas perto da fronteira com o Brasil deixaram cerca de 25 mortos e 84 feridos desde sexta-feira, dia 22, segundo Emílio Gonzalez, prefeito da municipalidade de Gran Sabana. Opositor de Maduro, ele contou ter usado rotas clandestinas para chegar a Roraima, onde ele pediu ajuda internacional nesse domingo, dia 24. Ele disse que saiu de lá ameaçado, né, e veio para cá para pedir tipo uma proteção aí. De fato, família, a gente sabe que um governo desse é capaz de fazer tudo, né? Agora, uma pena é que as pessoas não percebam o que de fato está acontecendo nesse momento. Esse governo tem que sair, mas ele não vai sair, assim como também aqui o Lula não foi preso pelos motivos certos, não foi preso só apenas para que ele, vamos dizer assim, pelos crimes que ele cometeu. Na verdade, quando fazem esse tipo de justiça, é simplesmente por interesses, tá certo? E aqui a gente pode ter uma noção disso que eu estou falando. A gente lendo as notícias mais antigas, nem muito antiga, essa aqui é de 10/12, né, do ano passado, 10/12 de 2018. Ela diz: por que as sanções econômicas de Trump contra a Venezuela desagradam investidores de Wall Street? Aqui, família, mais uma vez a mídia informando para desinformar. Não existe essa de... Eles querem passar aqui para vocês que o governo americano está tomando uma decisão que vai contra o Wall Street. E na verdade não é bem assim. A gente sabe que o governo, aqui mesmo na própria notícia diz, bancos e fundos de investimentos americanos também estão sentindo os efeitos da crise na Venezuela. Então, aqui as sanções econômicas são contra a Venezuela, mas ela também afeta o Wall Street, coração financeiro dos Estados Unidos. Então, se é o coração, como é que você vai atacar, você, presidente, você, o cérebro, vai atacar o seu próprio coração? Então não faz sentido. Todas essas sanções são encabeçadas e lideradas pelos próprios empresários da Wall Street. Não tem essa de o governo estar indo contra os caras, porque ele serve aos caras. Ele tem sua campanha, tudo, as empresas que mandam, que emprestam dinheiro, tudo pertence a esses caras, então ele não vai ficar contra. Então, o presidente americano Donald Trump ordenou uma série de medidas para pressionar o governo de Nicolás Maduro e assim tentar provocar uma mudança política do país latino-americano. Então, essa crise que existe lá não é só porque o governo é uma bosta, é um lixo. Chega, porque se você parar para pensar, você vê até que é ilógico. A nossa moeda, o real, ela é atrelada a que dinheiro? Aí você diz, ao dólar, Davi. E o dólar é atrelado ao quê? Ao petróleo. Então, se um país como a Venezuela, um dos principais produtores de petróleo, tem petróleo lá em abundância, é o que eles mais têm, como é que um país desse pode estar pobre? Então são isso, sanções. O pessoal diz, nem compra nem vende a esses caras. Então, o país não é soberano como é o Brasil, como eu já disse. Se fizessem isso com o Brasil, nós temos condições sim de sobreviver, porque somos soberanos, nós temos todo tipo de produto aqui, nós somos autossuficientes. O Brasil poderia sim fechar suas portas e sobreviver, mas é uma das poucas nações do mundo, talvez, sei lá, a última, que pode fazer isso, pela sua biodiversidade, riqueza mineral, ou a sua terra muito fértil, o povo inteligente, trabalhador. Então, a Venezuela, ela já não tem tantos recursos, ela tem o petróleo, então ela tem que vender esse petróleo para ter dinheiro e comprar os produtos que ela precisa. Como ela não tem, o governo fechou, e esse governo mais maluco ainda, né, o governo americano faz as sanções. E Maduro não dá o braço a torcer
e deixa o povo realmente morrer de fome. Só por isso ele é um tirano, porque numa situação dessa, mesmo que, mas é o imperialismo americano, mas poxa, você vai deixar a sua família, o seu povo morrer de fome? Não, né? Então qual era o dele? Quando tá numa situação dessa, não tem jeito, velho, tem que fazer o que os caras querem mesmo. E aí ele não dá o braço a torcer, mostrando que de fato é um ditador. É uma pena que o mundo seja desse jeito, né? Que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas numa situação dessa não tem o que fazer. Os americanos ou fazem como eles querem, ou eles inventam alguma desculpa para fazer isso aí mesmo. E cria uma crise dessa, o povo morre de fome e fica contra o próprio governo. Eles são muito inteligentes. Em vez de eles invadirem os países, ele faz com que o próprio povo ataque o governo. O governo merece? Lógico, é isso que eu tô dizendo. O governo merece. O governo de lá é um ditador, o cara é um vagabundo. Tem que tirar ele do poder. Mas essa crise que tá lá foi gerada por essas sanções. Aqui, ó, há anos, continuando a notícia, isso aqui vai ficando mais claro. Não, aliás, sabe o que a gente vai fazer? Vamos ver uma matéria da própria Rede Podre falando exatamente isso. Só não entende quem realmente tá tapado nesse negócio de esquerda e direita. A Venezuela praticamente só produz uma coisa: petróleo, que representa 96% das exportações. Em 2014, o preço do petróleo desabou e a economia entrou em colapso. Nicolás Maduro se reelegeu no ano passado, numa eleição amplamente apontada como fraudulenta. Os Estados Unidos apertaram as sanções contra o país. A inflação anual é de mais de 1 milhão%. Nesse cenário de caos, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se declarou presidente interino do país. Aí, família, é uma coisa bem interessante você parar para pensar aqui. E aí eu recomendo para você o nosso vídeo, que ele é um documentário americano. A gente fez o máximo para conseguir traduzir ele aqui e conseguir fazer passar no YouTube, né? Esse vídeo, para você ter ideia, ele caiu 2 vezes. Esse aí que você tá vendo, empresas engolindo, né? As nações. Aí a gente mostra e explica como de fato as coisas acontecem. Neste vídeo você vai ver como eles levantam um governo que pende pro lado deles. Um governo ali que está no meio do povo, que eles sabem que tem chance de se eleger, então eles veem que esse governo pende pro lado deles, então eles levantam o governo. Mas quando esse governo dá um passo fora da linha que eles traçaram, aí esses assassinos econômicos vêm e derrubam o cara. Aí entra o outro governo que aí é totalmente submisso 100% a eles, não é pende pro lado deles ou apoia as coisas deles. É um governo que vai entregar tudo 100% para eles do jeitinho que eles querem. Não tem nenhuma objeção, nenhuma exigência. Deixa eu ver se eu encontro uma matéria aqui para vocês, para poder ilustrar um pouco. Aqui, irmão, se você não for um gado gadoso com essa notícia aqui, ó, você vai poder entender porque é que agora que os Estados Unidos fez essas sanções contra a Venezuela, causando essa crise. Às vezes a pessoa não entende, é porque é um governo esquerdista, socialista, não sei o que. Irmão, o governo pode ser o que for, eu digo e repito, o governo pode ser o que for, eles estão um pouco se lixando para isso e o povo está sofrendo sem nada. O problema é quando mexe no bolso deles, nos interesses deles. E aqui está a resposta, ó. Venezuela dá calota em dívida com credores e União assume pagamento de quase 1 bilhão, ó. E aí é engraçado, né, como você vê o cuidado que a mídia tem para não expor esses caras. Quem são esses credores? Qual é o nome dessas instituições que emprestaram dinheiro? São os banqueiros, iluminados, senhores do mundo, meu povo. Eles não aceitam de jeito nenhum perder dinheiro. Eles não aceitam isso. Se o povo vai morrer de fome, se o povo não pode pagar, não interessa para eles. É igualzinho aquele sistema dos escravos. Não interessava se o cara estava doente, se era feriado, se era aniversário, a esposa grávida, tinha que trabalhar e pronto. Eles mandavam e o povo fazia. Hoje a gente vive numa escravidão moderna. Esses caras continuam no poder, só que hoje eles mudaram o nome. Não é mais reis, não é mais imperadores, não é mais faraó. É simplesmente os banqueiros, a elite do poder. E eles não levam calote. Não tem essa possibilidade para eles perder dinheiro. Alguém tem que pagar. Em grave crise política, econômica e social, a Venezuela deixou de pagar 901 milhões ou 274 milhões no câmbio desta segunda-feira, dia 19. Referentes a uma parcela de empréstimos feitos juntos ao BNDES. Inclusive essa dívida quem vai pagar é o Brasil, tá, pessoal? É o Brasil, ó. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e outros bancos privados. Em janeiro foram 130,9 milhões contratados diretamente com o BNDES e 143,7 milhões junto aos credores privados. Com isso foi acionado o FGE, Fundo Garantido de Exportações, para ressarcir a parcela não paga. Na prática, quem assume o prejuízo, aqui ó, na prática quem assume o prejuízo de quase 1 bilhão é o governo brasileiro,
por meio do seguro vinculado ao fundo, pelo menos até o pagamento da dívida pelos venezuelanos. Eu acho que nem precisa continuar lendo, é absurdo em cima de absurdo. Aqui, se você juntar mais um pouquinho de notícia, você começa a entender melhor. Credores internacionais anunciam calote à Venezuela em títulos da dívida. Tudo isso, família, é o que eu digo, não interessa o governo que tá, o que interessa é como o governo trabalha para eles. O governo cresce o olho, o governo fica muito guloso, vamos dizer assim, muito ambicioso e começa a ver que não, ó, se eu ficar com isso aí, eu posso ficar com dinheiro para mim mesmo. Aí eles partem para cima e causam esse tipo de crise. Que o governo é um lixo, ninguém nega, que o povo votou mal, ninguém nega, mas a crise é por causa do dedo desses caras. Você só tem petróleo para vender, o cara faz sanções, pô, como é que você vai alimentar a sua população? Eles não pensam no povo. Essa é uma das grandes provas que eles não pensam no povo. E é triste a gente ver o pessoal nessa onda direitista e esquerdista, né? Os esquerdistas começam a dizer, aí se fosse Lula tava ajudando os caras. E aí os direitistas dizem, escolha o seu lado. E o povo fica nessa e quem sofre sempre é o povo. Esse mesmo povo que briga por esses caras é o mesmo povo que sofre. Quando você vê essa notícia aí, ó, conflitos deixaram 25 mortos em área da Venezuela, você pode multiplicar aí por 10 ou 20, família. A coisa realmente tá feia. É claro que a mídia vai esconder, é claro que eles vão amenizar, porque não é interessante, né? Porque eles ainda não sabem como é que isso vai terminar. Então, vai que a máscara cai, que o povo começa a saber o que realmente causa esse tipo de crise. Então, para não ficar feio para eles, é melhor diminuir os números. Mas a coisa realmente tá feia. E eu espero que o Brasil não entre em nenhum tipo de conflito com eles, porque realmente, graças a Deus, o Brasil sempre ficou de fora. O povo é explorado, o povo realmente é arregaçado, mas continua, graças à nação também, que é uma nação abençoada por Deus, né? Tem todo tipo do que a gente precisa aqui, embora o Brasil não seja mais dos brasileiros, cada vez a gente paga mais caro pelos nossos próprios produtos, pela nossa própria matéria-prima, mas pelo menos a gente ainda está sobrevivendo, né, família? E para acontecer uma coisa dessa que está acontecendo na Venezuela, é melhor mesmo que eles peguem o que eles querem e desapareça, que infelizmente é isso. O cara peitar ele sem ter como vencer é a pior coisa que um governo pode fazer. Então, família, é isso. Eu trouxe mais essa notícia para deixar vocês atualizados, né? Caso alguém ainda não esteja sabendo o que está acontecendo lá. Vocês sabem também que Bolsonaro mandou, né, até mantimentos para lá. E o cara, como realmente de fato é um ditador escroto, nem aceitou, tocou fogo mais uma vez. Esse pessoal, os dois governos aí, o menos que pensa é na população, né? Eu acho que a atitude do Bolsonaro foi boa. Ele mandou para lá, tá certo. Se o cara não quer receber, aí é problema dele, né? Que a culpa cai sobre ele. Que realmente mostra mais uma vez que não tem nem sequer a mínima pena do próprio povo. Enfim, família, a gente vai acompanhando aqui e vamos explicando aqui de fato como as coisas são, para que mais uma vez você não seja envolvido nessas ondas, porque o que os caras querem mesmo é te envolver no sistema, deixar você torcendo por um lado ou pelo outro, quando os dois lados são os verdadeiros responsáveis por isso estar acontecendo. É eles que são os responsáveis, família, usando tanto direita como esquerda para literalmente moer a população. É isso. Então, fiquem todos com Deus. A gente volta a qualquer momento com mais notícias. Amanhã, amanhã, família, eu vou trazer um vídeo especial para vocês sobre umas estrelas que estão se chocando aí e pode ser um sinal do anticristo. E com essas coisas que estão acontecendo, eu não duvido nada, família. Então, fica ligado. Vai sair amanhã às 7 horas da manhã, tá? 7 horas da manhã já vai estar no ar.